Olá, povo de Deus, nossos amigos que estão aí nos acompanhando do outro lado da telinha. Nós estamos, para a glória de Deus, começando mais um programa na nossa Igreja Batista do Ipiranga, chamado Palavra de Deus e Você. E hoje, de uma forma muito especial, nós queremos trazer uma devocional para você, jovem, para você, criança, para toda a família, na verdade. E nós já queremos olhar para o texto bíblico para nos edificarmos, para aprendermos um pouco mais com o nosso Deus. E eu convido você a fazer a leitura comigo do Salmo de número 34. Vamos ler juntos? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Sabe, queridos, quando nós lemos esses 6 primeiros versículos, nós temos assim muitos ensinamentos da parte de Deus para a nossa vida. E eu quero chamar a atenção para nós olharmos o primeiro versículo, que o entendimento dele pode ser expressado da seguinte maneira: Davi estava dizendo que não importa as circunstâncias, se boas, se ruins, o nosso compromisso com Deus é louvá-lo, é bendizê-lo. As aflições, angústias, até mesmo o nosso cansaço ou qualquer outro problema que esteja vivenciando, que você esteja vivendo, que você esteja realmente passando, estes problemas, eles não têm o poder de impedir a nossa comunhão com Deus. As aflições, como eu disse, o cansaço, as angústias que muitas vezes estejamos passando ou ainda vamos passar, não é isso? Até mesmo porque Jesus nos disse que nós teríamos sim aflições, mas todas elas, todos os problemas não têm poder de impedir que você e eu louvemos ao nosso Deus, que você e eu bendizemos ao nosso Deus. E é muito comum nós vermos cristãos, por exemplo, no velório, num momento muito difícil, e você olha para esse cristão e você vê uma grande alegria, você vê um sorriso no rosto, mesmo em um momento tão difícil, talvez o mais difícil, que é a separação de um ente querido. Mas você pode perceber que nos lábios desse cristão é a expressão de gratidão que brota de um coração convertido ao nosso Deus. É a expressão de gratidão, de uma vida devocional, de uma vida plena, convicta no Senhor Jesus. E é por isso que nós podemos louvá-lo, bendizê-lo em qualquer situação que esteja ocorrendo na sua vida. Por isso eu digo a você que esses impedimentos não têm poder para nos bloquear diante do nosso Deus. Esse é o primeiro ensinamento que eu queria que você refletisse comigo nessa nossa devocional. Como eu disse, o verso de número 1 diz: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. É o tempo todo, em momento de dificuldade ou momento de felicidade. O que Deus faz em nós, essa transformação que nós cristãos recebemos do Espírito Santo de Deus, nos proporciona a louvarmos, a bendizer o Senhor em todo o tempo. Então, eu queria que você pensasse nessa primeira reflexão que nós estamos trazendo para nós aqui, pensarmos juntos hoje. O verso 2 ele diz assim: Minha alma se gloriará no Senhor,
ouçam os oprimidos e se alegrem. Sabe, meus queridos irmãos e irmãs, a você que está nos acompanhando, talvez pela primeira vez, né? E você esteja pensando, nossa, que interessante essa live, que interessante e edificante a palavra de Deus. Não eu, não nós que estamos aqui transmitindo, mas o que causa impacto na sua vida é a palavra do nosso Deus, é o próprio Deus que está falando para você através das nossas vidas aqui. E no verso 2, nós vemos que o cristão que recebe a consolação de Deus, através do Espírito Santo do Senhor, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor, Deus usa todas essas coisas, usa a vida de um cristão para abençoar uma outra vida de um aflito, de uma pessoa que esteja precisando de um amparo. Isso é maravilhoso, queridos irmãos, porque talvez você que esteja aí nos escutando, nos vendo pela primeira vez e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Deus tem poder para mudar a sua história. Deus tem poder para alcançar a sua vida. Esteja conosco, não somente nessa live, mas nas próximas, tá bom? Fique conosco até o final. Você será certamente muito abençoado, como já está sendo. Então, voltando aqui ao nosso ponto 2, como eu disse, o cristão, quando recebe essa consolação de Deus, é isso que nós passamos também a outras pessoas. Não é isso que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que foi consolado. E essa consolação que ele recebeu no momento de aflição, ele usa para consolar outras pessoas. E é isso que nós estamos fazendo, talvez aqui na sua vida, nesse momento, trazendo uma palavra para abençoar você aí. Quando nós olhamos então para os próximos versículos, 3 em diante, diz assim: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Deixe-me tomar um cafezinho enquanto você talvez tome o seu, uma aguinha, e vamos refletindo nesse versículo juntos. Davi continua, meus queridos irmãos, amigos, irmãs que estão nos acompanhando. Continua insistindo para exaltarmos o Senhor. Ele diz isso, todos nós juntos exaltemos o Senhor. E a pergunta que nós podemos fazer para o texto e para Davi é: Davi, como nós podemos exaltar o nosso Deus? Como eu posso então bendizer, louvar o Senhor em todo o tempo? Porque é assim mesmo que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Sabe, meus queridos irmãos, quando eu penso nessa pergunta que eu acabei mesmo de fazer, eu penso que nós podemos exaltar o nosso Deus vivendo de uma forma digna, de uma forma bonita, que agrade o nosso Deus. Não simplesmente uma vida de uma falsa aparência, não é isso. Mas o que nós de fato aparentarmos ser, seja realmente o que nós somos por dentro, transformados por Deus, alcançados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. É isso que causa impacto na vida de pessoas que não conhecem o nosso Deus. Eu queria te encorajar a viver uma vida digna, que agrada ao nosso Deus, cantando salmos, entoando louvores, orando ao nosso Deus, ouvindo a palavra do Senhor, compartilhando o que serviu de edificação para a sua vida com outras pessoas, para que você possa ser usado como instrumento do Senhor na vida de outras pessoas que talvez ainda não conheçam a Deus ou que talvez estejam longe dos caminhos do Senhor neste momento. Vivendo uma vida digna, bonita diante de Deus. E nós falamos aqui no início da nossa conversa, do nosso bate-papo devocional, que
o que nós estamos fazendo aqui hoje serviria também para você adolescente, para você jovem, para você adulto, para você criança. E eu tenho uma mensagem para você também, como você pode viver uma vida digna diante de Deus. Ah, mas eu só tenho 5 anos, pastor, mas eu só tenho 10 anos e eu já preciso vivenciar isso. Sim, você já precisa vivenciar, expressar gratidão na sua casa, na sua escola, onde quer que você esteja, onde quer que você caminhe. E você pode fazer isso obedecendo seu pai, obedecendo a sua mãe, orando com seus pais, lendo a palavra de Deus com seus pais. E isso é viver uma vida bonita, digna diante do nosso Deus. Então nós podemos pensar também nessas, muitas vezes pensamos em ser pequenas coisas, mas que para Deus isso é muito, irmãos. Vale a pena viver uma vida digna diante do nosso Deus. E caminhando para o nosso final aqui, no verso 4, como nós acabamos de ler, nós vemos a seguinte expressão de Davi: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deus vivo que se faz presente, que responde às nossas orações. Isso é a expressão do cuidado de Deus com cada um de nós. Deixe-me contar uma parte de um testemunho para que você entenda que realmente Deus responde às nossas orações. Talvez você que não conheça a nossa igreja, talvez você que não conheça a palavra de Deus e esteja nos acompanhando pela primeira vez, segunda, terceira vez, deixe-me contar um trecho da minha história a você. Eu sou casado há 17 anos com a Alessandra, foi a minha primeira namorada. E me lembro que há muito tempo atrás eu orava a Deus e pedia: Senhor, eu quero casar com uma jovem, eu desejo ir na casa da sogra, comer um bolo, sentar no sofá, e eu quero uma jovem para que eu possa casar. E esse era, irmãos, o desejo do meu coração. Essa era a minha oração a Deus e orei por muito tempo, por muitos anos. Depois de muito tempo, quando eu chego em um supermercado, quando eu comecei a trabalhar, eu avistei uma jovem no caixa de número 1, caixa rápido, e quando eu entrei pela primeira vez naquele supermercado e olhei aquela jovem, Deus falou ao meu coração: é essa a resposta da tua oração, é essa jovem que eu separei para você casar. Essa é a resposta que eu estava esperando, oração que eu fiz por muitos anos. Eu sou casado com essa jovem há 17 anos, tenho 2 filhos, o Vitor com 10 anos e a Rafaela com 4 anos. Por que eu disse isso? Para você entender que Deus é um Deus que se faz presente, é um Deus que responde às nossas orações. Talvez não seja no momento que você esteja precisando agora, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o tempo certo para responder às tuas orações. E Ele está vendo as tuas aflições, os teus sofrimentos, as tuas angústias. E Ele vai responder no momento dEle, que é perfeito, que é bom e que é agradável para todos nós. E isso é maravilhoso, é o cuidado de Deus com a minha vida e com a sua vida. Então, quando eu leio o verso 4 que diz: busquei o Senhor, Ele me respondeu. Olha que Davi diz: Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e eu estou radiante de alegria porque a resposta que eu precisava, que eu buscava, por mais que tenha demorado muitos anos, veio na hora certa que eu precisava. Verso 5 diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Irmãos, é um Deus que não nos decepciona. Isso é maravilhoso. Verso 6 diz: este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Queridos irmãos e irmãs, amigos, estamos caminhando já para o nosso final. Eu quero trazer algumas lições que essa palavra trouxe para nós hoje. Primeiro ponto: bendiga o Senhor em todo tempo, em todo tempo.
louvor sempre nos lábios. Esse é um mandamento para nós cristãos, louvando a Deus com gratidão, bendizendo o Senhor em todo o tempo, em todo momento de nossa vida, seja nas aflições, seja nas angústias, mas seja também nos momentos bons que Deus prepara para nós passarmos. Terceiro ponto, terceira lição, exalte o Senhor, vivendo uma vida bonita, digna diante do nosso Deus, não com aparência, mas que essa aparência de fato seja expressão de um coração contrito, de um coração grato ao nosso Deus. E por fim, mas não menos importante, que você ore a Deus, porque Ele responde às nossas orações. É um Deus que se faz presente, é um Deus que cuida, é um Deus que quer ter comunhão com você que está nos acompanhando pela primeira vez. E o meu recado a você é esse: nos procure. Eu, como pastor aqui da Igreja Batista, pastor Nelson também, pastor da Igreja Batista, nós nos colocamos à disposição. Nós estamos aqui para servi-los. Nos procure, venha nos fazer uma visita para que possamos conversar mais sobre a palavra de Deus, para que possamos cada vez mais conversar com você a respeito do que de fato mudou a nossa vida, a nossa história. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, eu quero te pedir que você compartilhe isso. Envie para outras pessoas, envie para amigos, pessoas que estão precisando de uma palavra, de um consolo, de um ânimo. Irmãos, Deus tem poder para mudar as histórias. Mudou a nossa história, então faça isso. Compartilhe, mande isso para mais pessoas, para que elas possam também ser participantes de tudo que nós estamos vivenciando diante do nosso Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero terminar com uma oração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família nesse momento. Faça isso comigo. Se você tiver como, abaixa a tua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Se você estiver com mais pessoas, deem as mãos. E vamos orar, filhos com pais, com mães, todos juntos, em uma só voz, clamando ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por esse momento tão especial, onde juntos nós tivemos a oportunidade de ouvir a sua voz. Em meio a tantas vozes que nós escutamos aqui no nosso contexto, nesse mundo tão caótico, mas nós hoje, Pai, paramos para ouvir a sua voz. Nós separamos tempo para nos edificarmos, para conversarmos, para orarmos. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor mesmo quem prepara isso para nós. Como eu sempre digo, isso é expressão de cuidado com a nossa vida, esses momentos que temos separado para nós. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, essas pessoas que estão nos acompanhando, muitos irmãos em Cristo, muitas irmãs em Cristo, mas também pessoas que talvez não conheçam a Ti e queiram ter um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor possa usar tudo que nós estamos fazendo aqui, não somente eu, mas está aqui comigo Gian, está aqui comigo Wesley, todo mundo gravando aqui isso, Pai, que seja realmente um canal de bênção para as pessoas que estão nos escutando, que possamos juntos ser instrumento, Pai, para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso e pedimos, Pai, a Tua bênção diante de todo o Seu povo. Oramos com muita gratidão e é em nome de Jesus que fazemos. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui e até uma próxima vez. Fique com Deus.